Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos ao canal Paloma, que eu louco pelo que tem dica de cultivo para eles, também para espécies. Eu peguei essas orquídeas aqui como exemplo para vocês, tá? Porque hoje eu vou falar sobre substrato para orquídeas. Essa é uma Encíclia lata, comprada no Mais Orquídea, tá? Ela é epífita e rupícola, tá, gente? Ou seja, ela desenvolve também em pedra. E nós temos aqui a orquídea grapete, que é uma orquídea terrestre, tá? Nós temos também a Cattleya labiata. Trouxe ela aqui também como um exemplo, porque ela vai super bem tanto em madeira, tanto em tronquinho, até mesmo vaso de plástico substrato drenado. Então vamos para dicas aqui para vocês saberem mais ou menos o que vocês vão usar em cada orquídea. Somente se vocês utilizam, né, vaso de plástico, coisas desse tipo. Aí a quantidade que não tá exata, tá, gente? É só para poder dar exemplo mesmo. Essa é a casca de pinos. Ele dá uma boa drenagem e uma boa nutrição para sua orquídea. Esse é o esfagno, que a gente também coloca. Não é numa proporção muito grande, tá? É claro que vai haver algumas exceções, como a orquídea Wanda, se você for cultivar em vaso vazado, tá? Vai ter que colocar um pouco mais de substrato, né? E nesse substrato você vai estar misturando um pouco mais de esfagno. Depois vem o carvão. Lembrando que esse carvão é aquele mesmo que a gente compra para fazer churrasco, tá? Mas no caso, o carvão que a gente usa para orquídea tem que ser o carvão limpo, tá? Comprou carvão para churrasco, retire uma boa quantidade dele e deixe lá, né, limpinho, certinho, sem gordura nenhuma. A outra é a pedra brita também. A gente pode colocar ela no fundo. Tem muitas orquídeas que vão super bem mais na pedra brita do que nos outros tipos de substrato. E esse daqui é justamente a casca de macadâmia. Pode optar por colocá-la ou não, mas coloque ela em pedacinhos bem pequenos, tá? Ela se decompõe um pouquinho mais rápido, tá bom, gente? E o isopor. O isopor também ajuda, principalmente quando a gente vai, né, fazer o replante de uma orquídea terrestre, seja um cibídio, um grapete, tá? Por quê? Para o vaso não ficar muito pesado, a gente coloca no fundo pedra brita e um pouquinho de isopor misturado. Agora vamos mesmo para o substrato para orquídea terrestre, mas lembre-se que você não deve deixar ficar empaçocado. Essa aqui é substrato para orquídea terrestre mesmo, tá, gente? Aí minha mãe misturou com um pouquinho de palha de arroz carbonizado e colocou um pouquinho. Ela colocou pedacinhos de isopor também, tá? Aqui a proporção mais ou menos para vocês é um pouco menos de substrato para orquídea terrestre, um pouco mais de substrato com mais drenagem, como caça de pinos, né, carvão, pedra brita no fundo e a macadâmia se vocês quiserem, tá? Mas vocês podem optar também por não utilizar, tá? Ela decompõe um pouquinho mais rápido, mas é um ótimo substrato também, super nutritivo. Realmente são todos esses que fazem parte, tá, do que a gente utiliza de substrato para orquídeas, tá? Lembrando que orquídea epífita a gente não vai usar substrato para orquídea terrestre, no caso esse aqui, ó. É todo preparado para ela, tá? Tá em outra sacolinha, porque a minha mãe fez a misturinha, né? Colocou um pouquinho de isopor lá dentro, palha de arroz carbonizado também, tá? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida, fique à vontade para pedir também, tá? Vocês também podem colocar pedacinhos, lasquinhas de extensão do campo, lasquinhas de pau de café, tá? Faz super bem também. Ajuda bastante no substrato
de orquídeas epífitas. E outro que eu esqueci de deixar aqui para vocês verem, mas agora que eu lembrei, a gente usa no Cimbidium, às vezes, só pequenos pedacinhos de tijolo, tá? Aquele tijolo um pouco vermelhinho, sabe? Sem ser envernizado, tá? Desejo sucesso no cultivo de vocês, espero ter ajudado com essas dicas. Muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe plenamente a todos vocês também, tá? Qualquer dúvida, qualquer tipo de vídeo, fique à vontade para pedir, tá? E lembrando que é importante também que esse isopor seja um isopor limpo, tá? Ele não pode estar contaminado, nem ter sido usado em nada, tá? Tem que ser isopor limpinho mesmo. Muito obrigado, sucesso a todos vocês, fique com Deus e até a próxima. Um beijo para vocês, espero que estejam bem também. Um abraço, tchau, tchau.